Olá, seja bem-vindo a mais um Momento com Deus, momento esse em que nós temos o privilégio de juntos buscarmos a presença do nosso Deus. É maravilhoso quando os filhos de Deus se reúnem com o propósito de o buscar, de o adorar, de estar na presença do Criador. Porque é bem certo que em pouco tempo o nosso Rei, o Rei dos Reis, voltará para nos buscar e assim passarmos por toda a eternidade. E aí não serão mais momentos com Deus, mas serão a eternidade com Deus. Isso será maravilhoso. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que as pessoas até de certo modo julgam como polêmico, mas com certeza tem ali informações úteis e necessárias para o nosso crescimento espiritual. Hoje nós vamos falar sobre o melhor adorno. O que seria esse melhor adorno? Será que a Bíblia vai falar a respeito de alguma joia, de alguma roupa, de alguma coisa que nós podemos aí vestir ou usar ou colocar para assim ser reconhecido como o melhor adorno? Eu quero te convidar a ficar até o fim desse vídeo, porque com certeza você será abençoado completamente, tá bom? Mas antes, como é o nosso costume, eu quero convidar você a fechar seus olhos para nós fazermos a nossa oração, clamarmos a presença do Espírito Santo para ele nos dar todo o entendimento necessário, tá bom? Vamos orar? Vamos comigo então. Senhor Deus que estás nos céus, é maravilhoso estar na tua presença, é gratificante para cada um de nós aprender contigo por meio do teu Espírito Santo. Que ele nos dê o entendimento necessário para assim aplicarmos os teus conselhos para a nossa vida. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Como já foi mencionado, o tema de hoje é o melhor adorno. O texto para a nossa reflexão se encontra no livro de 1 Pedro, no capítulo 3, o versículo é o 3 e 4, que diz assim: Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido a um incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Olha que coisa interessante. Primeira carta de Pedro, ele separou um espaçozinho para falar de um assunto que muitas vezes não é bem visto aos nossos olhos. Assunto esse que muitas vezes tem se tornado polêmico dentre as meditações, quando se fala sobre roupa, se pode ou não usar joia, brinco, colar, esse tipo de coisa, né? Interessante que não somente nesse relato bíblico, mas em outras partes da Bíblia, você vai ver que há uma certa preocupação em relação a isso. A maneira como o povo de Deus deve se vestir, deve usar a questão dos adornos ou não. Deus ele dá uma atenção especial para esse assunto. Isso demonstra que esse assunto é importante para Deus. Se você for analisar, você vai perceber que quando o povo de Israel sai ali do Egito, que ali está no processo de se tornar uma nação, né, independente, um povo que era escravizado agora vai se tornar um povo. Você percebe que dentre os vários ensinamentos, né, que Deus passa ali para Moisés para falar para o povo, uma das coisas que ele demora ali um tempo e de certo modo investe bastante informação em relação aos trajes que os sacerdotes deviam usar. Se você perceber, para cada ocasião havia uma roupa específica para usar, uma tonalidade de cor para cada situação, né? Como era a roupa do sacerdote, como era a roupa do sumo sacerdote, como deveria se vestir, quais eram os adereços que eles usavam, tudo isso Deus passou para a sua nação de forma bem detalhada. Isso demonstra o quão importante é para Deus o assunto do vestuário, o assunto dos adornos. A Bíblia fala também, né, que o povo de Israel usava joia, né? A gente pode usar joia? Veja, o povo de Israel sim usava joia.
Porém, o fato deles usarem joia não era bem visto por Deus. Se você prestar atenção, em alguns momentos da história do povo de Israel, o povo era convidado a se purificar, né? Quando o povo ia à presença de Deus, procurando verter ali uma adoração sincera, uma adoração pura, o povo era convidado a tirar os seus adornos, as suas joias, os seus brincos, aquilo que, de certa forma, tornava as pessoas vaidosas. Para quê? Porque aquilo não remetia a algo bom. Se você for analisar, o povo usava joias sim, mas eles usaram essas joias para fazer algo que desagradou muito a Deus. Eu vou relembrar a você o contexto. Lembra quando Moisés subiu para o monte para receber a lei do Senhor e ali a direção, a guia de como o povo deveria se comportar como agora uma nova nação no mundo? Moisés passou ali 40 dias na presença de Deus. O povo achou que Moisés tinha morrido, que tinha sumido, que não ia mais voltar. E aí começaram a colocar pressão em Arão, isso sendo a grande maioria o povo egípcio que tinha vindo com o povo de Israel. Começaram a botar pressão e diz: olha, constrói para nós um ídolo, um Deus, para que a gente possa o adorar, porque esse Deus será a representação do Deus que nos tirou do Egito, né? E a matéria-prima que foi utilizada para a construção do bezerro de ouro foi exatamente as joias, os colares que eles usavam. Ou seja, os adereços, né, os adornos que eles utilizavam não traziam uma boa lembrança. Ah, Davi, então eu não posso usar aliança. Olha, há uma diferença muito grande em esse tipo de adorno com um simples colar, uma pulseira, um brinco. Isso daqui tem um significado para a cultura a qual nós vivemos. Aqui no Brasil, isso daqui demonstra que eu sou casado, que eu tenho um compromisso sério, firmado não somente na presença dos homens, como também na presença de Deus, com uma parceira, com a minha esposa, certo? Em algumas partes do mundo, é cultural lá deles não fazer uso de aliança, mas isso é a cultura local para aquele determinado espaço. Mas já para nós, isso daqui tem um significado. Assim como o óculos de grau também. O óculos de grau, ele é visto como um adorno. Porém, ele tem um propósito, ele tem um significado, né? Às vezes as pessoas querem usar do fato de usarmos aliança, de poder usar outros anéis. A pergunta é, esses outros anéis vai dizer o que sobre você? Vai ressaltar o que em relação à sua vida? Nada, né? Apenas que você é uma pessoa vaidosa. Tá entendendo? A questão dos adornos que Pedro vem chamando a atenção aqui é qual é o propósito? É para chamar a atenção ao quê? As pessoas normalmente quando procuram se vestir de maneira bonita, né? Na verdade, elas procuram chamar a atenção para si. Ah, Davi, mas eu me visto bem e esse não é o meu propósito não. Que bom que não é a sua realidade. Porém, na grande maioria das vezes, o nosso coração corrupto, o nosso coração carnal, ele procura de várias formas e maneiras fazer com que a gente tenha a sensação de se sentir bem, não consigo mesmo, não na presença de Deus, mas se sentir bem ao ponto das pessoas notarem a gente. Ou seja, ele procura de várias formas, maneiras de você se engrandecer. E a gente percebe que esse tipo de atitude não leva ninguém para canto nenhum. Não é nada bom. Quem teve essa atitude foi o próprio Satanás, que se enalteceu tanto que quis tomar até mesmo o lugar de Deus. Ou seja, se tornou o inimigo de Deus. E muitas vezes a gente tem a mesma atitude que ele. Procura de várias formas tentar enaltecer a si mesmo. Ou seja, tornar nós mesmos como o centro da nossa vida. E isso não é bom. Veja que no contexto que a gente leu, ele dá aí a sugestão de coisas que agradam a Deus, coisas que têm valor para Deus. O que tem valor para Deus não é aquilo que eu e você usamos para chamar a atenção para nós mesmos,
Mas o que tem valor para Deus é aquilo que está dentro de nós, ou seja, o nosso caráter, né? Isso é o que tem valor para Deus. E a pergunta é: o seu caráter brilha ou o seu caráter não chama a atenção de ninguém? Ou quando você abre a boca, as pessoas logo perdem aquela impressão positiva que tiveram a você quando te viram todo arrumadinho, todo elegante, sabe? O Pedro, ele usou duas palavrinhas aqui, e foi como sugestão de formas como nós podemos agradar a Deus, e ele disse o seguinte, que nós devemos usar trajes incorruptíveis, né? E que nós devemos ter um espírito manso e tranquilo. Nós muitas vezes gastamos horas e horas se arrumando, se ajeitando, ajeitando o cabelo, aquela coisa toda, se olha no espelho, não gostou da roupa, troca, veste outra roupa e vai até achar aquela roupa que você mesmo, essa daqui eu gostei. Quando você olha, passou horas e horas. Aí a pergunta é, isso é o mais importante? Será que nós não deveríamos gastar mais tempo naquilo que nós devemos melhorar e mudar em relação ao nosso caráter? Há coisas que não agradam a Deus e que nós devemos sim buscar a transformação pelo poder de Deus. Deus não está interessado em roupas, Deus não está interessado nos adornos que você possa usar. Deus está interessado em pessoas que transpareçam o caráter de Cristo, que procuram na sua vida mostrar as mudanças reais, os milagres reais que Deus fez e operou em cada vida. Deus está interessado nisso. É isso que tem valor para Deus. Davi, então quer dizer que eu não devo me vestir bem, então? Não é isso que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo que quando a gente se preocupa, quando vamos dizer assim, aquilo que ocupa mais o nosso pensamento, a forma como vamos nos apresentar, ou seja, o que as pessoas vão achar de mim se eu vestir essa roupa? Será que eu estou na moda? Né? As pessoas tendem a seguir o padrão da moda do tempo. Isso não deve ser a preocupação do verdadeiro cristão. A preocupação do verdadeiro cristão é o que Deus pensa ao meu respeito. A forma como eu estou vestido, a forma como eu me comporto, a minha vida reflete o Senhor? Essa é a preocupação do cristão. Chegamos a mais um fim do nosso momento com Deus. É um assunto de fato delicado que muitas vezes chega a machucar, porque é bem verdade que nós somos seres vaidosos, né? Porém, nós até nisso temos que conter. O orgulho, ele consegue aflorar de várias maneiras na nossa vida. Cabe a nós conter essas situações. Que nós possamos buscar do alto o poder do Espírito Santo, para que ele nos dê a força necessária, para assim não buscarmos agradar a nossa vontade ou procurarmos agradar a imagem que a gente quer transparecer, mas que de fato nós possamos procurar agradar o Deus, o nosso Pai, o nosso Rei. Tá bom? Foi um prazer estar com você, mas como é o nosso costume, antes de finalizarmos a nossa meditação, vamos encerrar com mais uma oração. Eu convido você mais uma vez a fechar seus olhos e assim orarmos juntos. Vamos orar. Senhor Deus, como é bom estar na Tua presença, Pai. Esse assunto requer, de fato, um poder muitas vezes sobrenatural agindo em nosso ser. Porque é bem verdade que nós somos inclinados a buscar formas e meios para enaltecer a nós mesmos. Mas que esse não seja a nossa forma de demonstrar uma verdadeira adoração a Ti. Que nós possamos, de fato, buscar transparecer aquilo que de fato interessa, que é um caráter puro e genuíno. Um caráter que transparece o próprio Cristo encarnado em cada um de nós. Fica conosco, Deus. Dá-nos a Tua presença no dia de hoje, que nossas atividades sejam abençoadas por Ti e que nós possamos ter sabedoria naquilo que vamos vestir ou usar, para não chamarmos a atenção para nós mesmos, mas fazer com que as pessoas vejam o Senhor na nossa vida. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi um prazer estar com você. Eu espero que você tenha aprendido boas lições e que esse momento que nós tivemos não fique somente aqui.
que você busque Deus em outros momentos do seu dia, porque é bem verdade, e a Bíblia afirma, que nós precisamos sempre da presença de Deus. E quanto mais nós colocarmos Ele em evidência, em prioridade nas nossas vidas, mais nós teremos aquilo que de fato nós precisamos, que é o Senhor. Tá bom? Esse nosso encontro está marcado para amanhã. Não se atrase, não troque esse momento por nada. E que nós possamos buscar a Deus em espírito e em verdade todos os dias. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.